Está no ar mais um episódio do Tecops Talks, diretamente de São Caetano, dos estúdios de produção DW. Episódio de número 14. Diz aí, Ademar. Chegamos até o final do ano, hein? Bastante gente, muitas pessoas de renome, muitas pessoas técnicas. Temos só convidado de peso, cada vez mais estamos trazendo e fornecendo conteúdo para a comunidade, né? Então, estamos muito orgulhosos de já estar próximo aí do final do ano, seguir aí numa cadência bem legal, gravando, né? Bacana. E lembrando, né, a gente também tá nas diversas plataformas aí, como Spotify, Applecast, YouTube, né, e tudo isso. E hoje nós temos aqui um cara mega talentoso, é um empreendedor aí no ramo de tecnologia há mais de 11 anos, é especialista em cloud, DevOps, essa parte de SRE, especialmente também a parte de observabilidade. Hoje ele lidera aí a empresa Elvin, que a gente vai falar um pouquinho sobre, que é uma empresa especialista em observabilidade, né? E eu conheci o Brunão através do Vitor, inclusive um grande abraço pro Vitor. E aí o Brunão, ele conhece muito do tema e ele fala de uma forma que a gente entende que é o correto. Que é né? o correto. Ele não fala de ferramenta, ele fala de processos, ele fala de cultura e tem muito fit conosco. E tem uma pergunta que logo eu vou fazer para ele, que tem tudo a ver com isso daí, mas um spoiler aqui. O Bruno, que vai conversar conosco hoje, já era fã quando o famoso Arnaldo, um abraço, veio aqui, comecei a olhar o LinkedIn do Brunão aqui, e cara, fiquei fã dele e do Cristiano Milfon. Então já fica também aí o convite pro Cristiano, eles tratam a parte de infraestrutura, de observabilidade de uma maneira leve, de uma maneira correta, de uma maneira estratégica. Uma forma diferente, né? Exato. E estamos com ele, Bruno Pereira. Obrigado, pessoal, pelo convite. Um prazer aqui estar com vocês e parabéns pelo canal. Eu sei quanto difícil é fazer esse trabalho de consistência e conteúdo e sempre tendo uma preocupação realmente em seguir uma linha, né, consistente, não fazer aquele processo oportunista, raso, que acaba sendo uma tentação que parece para conseguir audiência, né? Vocês seguem numa linha que é bem coerente com relação à qualidade e o critério, então parabéns pelo canal, tomara que vocês façam ali, cheguem em 50, 100 episódios, porque é um conteúdo que eu acho que é pouco abordado no Brasil e ajuda a colocar o Brasil no mapa também, né? Nesse contexto de Cloud DevOps, acho que a gente teria muito a ganhar, o Brasil tem uma reputação ainda maior nisso, né? Porque abre oportunidades para a gente que eventualmente a gente não alcança, porque o Brasil não tem reputação tanto nesses temas, né? Realmente aí, como sempre falamos, temos bons profissionais aqui, é um grande celeiro de conhecimento e de mão de obra, né? Isso aí, obrigado pelo seu tempo, obrigado por aceitar aí. Ademar, manda a primeira aí. Bom, vamos fazer aí minimamente uma introdução do grande Bruno, né? É um empreendedor, né? Há 11 anos, especializado em DevOps. Hoje ele lidera a Elvin, né? Elvin. Uhum. E é uma empresa em observabilidade. Já vou emendar aí uma pergunta sobre de tudo que a gente tem falado, né? A questão de estratégia. A Elvin, imagino eu, pelo pouco que eu entendi, ela é um próprio produto, certo? De observabilidade. A gente, falando da jornada da Elvin, a gente até fez uma mudança na marca para uma contração. Antes a empresa originalmente chamava Elvin Works, né? Mas a gente viu que a gente mesmo se referia à empresa muito mais como Elvin, é mais simples. A gente fez um rebranding, né, que tá usando mais esse nome agora, né? Mas para contar um pouco essa visão, né, de observabilidade, tudo, a gente tem que voltar um pouco até quando eu comecei a empreender pela primeira vez, que foi com a Rivendell, né, que foi uma outra empresa, né, que era consultoria de Cloud DevOps. Eu comecei a trabalhar com Amazon, nuvem e tal, lá em 2009, enfim, até antes do termo DevOps ser utilizado. Acho que eu lembro de começar a usar esse nome DevOps em 2012, 13, mais ou menos, né? E a Rivendell, ela começou bem no começo da migração de empresas para a nuvem, que era um modelo ainda muito considerado arriscado pelas grandes empresas, e quem adotava muito eram startups e empresas de alguns segmentos como mídia, varejo e tal. Depois, gradualmente, as empresas foram adotando esse movimento de migração. Aquela empresa, a Rivendell, ela era 100% consultoria, a gente não tinha uma plataforma própria, e aí eu sempre tinha uma visão de que dava para fazer, né, uma plataforma para ajudar a padronizar, simplificar a adoção dessas práticas de DevOps e SRE,
mas a gente lá na época era uma empresa de serviço, a gente não conseguiu construir produto junto com o serviço, ficou aquela ideia na gaveta e falou, cara, vamos retomar isso em algum momento oportuno. E quando começou a Elvin, o objetivo era, vamos tentar pegar essa visão, né, de como que dá para padronizar, simplificar, tornar essa evolução de maturidade mais simples, tendo uma plataforma padronizada. Então a Elvin já começou com essa proposta de ter plataformas de software fazendo uma parte do caminho, pelo menos, né? Então a gente já começou construindo uma plataforma que hoje ela tem a finalidade mais de gestão de incidentes, né? A gente acabou, enfim, vendo o que já existia no mercado, onde a gente conseguia ser muito competitivo. Essa plataforma que a gente começou desenvolvendo lá em 2020 com a Elvin, hoje ela tem uma proposta de ser uma ferramenta de gestão e resposta a incidente, e a gente tem uma outra solução complementar que nasceu, inclusive como produto mesmo esse ano, que é uma plataforma de observabilidade. A gente pegou componentes open source que já são super bem adotados no mercado, transformou isso numa plataforma multitenant que a gente gerencia, a gente mantém. Com isso a gente tem duas plataformas, né, que são SaaS, e a gente tem um escopo de serviço que normalmente vai na linha de implantação, integração de componentes em volta disso, né, porque a observabilidade é um cenário tão amplo que se você se propuser a construir tudo que você vai utilizar, fica um projeto de 10 anos, como a gente percebeu, né? Um pouco a gente acabou dando alguns passos atrás e revisitando um pouco o que valia a pena construir e o que vale a pena você só integrar, porque não dá para você tentar construir tudo e aí no final você gasta muito mais dinheiro do que você consegue gerar de valor, né? Então tem que fazer uma leitura sempre, né, do que vale a pena você realmente construir, o que cara, pega alguma coisa que já está disponível por aí, simplesmente foca em resolver as dores do cliente, né, as dores que você mesmo tem com o tema. Então, long story short, a Elvin, sim, uma empresa que tem soluções de plataforma, mas isso veio, né, de uma jornada fazendo isso como serviço e vivendo ali os desafios existentes há mais de 10 anos, né? Aí a gente conseguiu consolidar uma visão de como dava para simplificar e até escolhendo bem o que realmente é uma dor que vale a pena construir algo, o que é melhor você simplesmente pegar alguma coisa já existente, adota isso e integra, que você vai chegar no resultado mais rápido. Mas vocês também têm a parte de consultoria. Sim, a gente acaba tendo que fazer, a gente tentou durante um tempo não fazer serviço, até acho que foi uma visão um pouco romântica, a gente acho que escutou muitos fundos de venture capital e tal, não, que plataforma é legal, o serviço é feio, a gente começa a perceber, cara, mas se o meu cliente ele não tem às vezes uma equipe interna tão madura, tão completa assim, puta, eu vou ficar num preciosismo de só fazer plataforma e vou deixar o problema lá sem resolver, a gente viu que isso não estava sendo a melhor escolha para os nossos clientes, a gente começou a ter uma camada de serviço, só que ela é muito, muito menor do que a gente fazia, né, na época da Rivendell, que lá a gente tinha que fazer tudo, né? A gente tinha que pegar qualquer componente open source, qualquer coisa que a gente fosse implantar, era um trabalho completo, né, de implantação. Agora na Elvin a gente tem, né, com as plataformas, um caminho muito mais curto no qual eu pego componentes que já funcionam, né, já conseguem monitorar, fazer gestão de logs e tudo isso, eu simplesmente adequo aquilo para o ambiente do cliente, pegando inclusive o que é necessário para o ambiente dele, né? Porque observabilidade é um tema tão amplo que muitas vezes se você for querer gabaritar, né, pegar de tudo que existe em observabilidade e aplicar em cada ambiente, você provavelmente está fazendo algo mais complexo e caro do que precisaria, né? Então essa escolha do que vale a pena utilizar é uma decisão que tem que ser tomada, né? E eu acho muito difícil fazer isso sem você ter uma etapa ali consultiva, uma análise do que é o ambiente, o que ele precisa, né? Então, eu vejo isso com bons olhos, porque você tendo essa camada de serviço que você consegue tomar algumas decisões nesse processo, você aumenta a chance de sucesso da iniciativa, então acho que isso tem que ser levado em consideração, né? Não dá para ir naquela linha de romance de, não, constrói plataforma e alguém vai implantar. Pô, mas quem vai implantar, né? Tem muito lugar que não tem essa experiência ainda, e a gente resolveu abraçar isso para entregar sucesso para os clientes e, enfim, entendendo que isso é um caminho natural, né? Era justamente essa pergunta que eu ia fazer, acho que você acabou de responder, sobre é mais fácil vender, chegar prometendo que sua solução vai resolver o mundo, ou chegar com uma abordagem de observabilidade mais estratégica e depois mostrar a sua solução encaixando dentro dos pilares bem estratégicos. Sim, sim. Eu gosto de pensar que, assim, se você já escolhe a solução sem conhecer o problema, você está tendo ali, numa prática, uma solução à busca de um problema, não um negócio que encaixa tão bem. Então, eu gosto de entender bem qual que é o problema que a gente quer resolver. Esse problema, e as empresas têm níveis diferentes de maturidade, a solução que talvez seja a mais refinada tecnicamente, pode ser talvez complexa demais para uma empresa que não está pronta para aquilo ainda, ou pode ser
cara demais. Então, acho que... E eu até tenho uma visão de que, cara, simples é bom. Simples, um negócio que todo mundo consegue entender, consegue ter sucesso utilizando, isso é ótimo. A gente não deve entender isso como algo negativo. Não, essa pessoa, essa empresa não é tão sofisticada. Cara, se ela resolver o problema dela com o negócio mais simplório possível, ótimo para elas. Vamos se beneficiar dessa simplicidade. Quando você precisa de alguma coisa mais sofisticada que realmente vai além do que você já tinha, aí você vai ter um problema bem qualificado, você sabe qual que é o problema que você quer resolver, né? Então eu gosto de ter esse trabalho bem de entender, né, como que é o produto, do que ele precisa para funcionar, como que a gente monitora isso de uma forma adequada, e aí o ferramental, a abordagem com relação à observabilidade vai ser uma consequência do que você entendeu, né? Não aquele negócio, como que eu plugo essas 20 features num ambiente que, de repente, é um ambiente simplório, de repente ele precisa de pouca coisa para funcionar, e se você introduziu complexidade à toa, ele provavelmente vai ser difícil de manter para aquele grupo, né? Exato. Isso aí é muito importante que ele trouxe de você olhar para a dor, né, entender o contexto, porque inclusive eu escrevi um artigo falando da corrida dos ratos, fazendo referência ao livro do Pai Rico, Pai Pobre, Sei. da observabilidade, que é o cliente vai lá, né, contrata uma consultoria, a consultoria por si só vende ferramenta, porque ela ganha um percentual sobre a venda, aí ela empurra o consultor para poder fazer a instalação, aí vem alto custo de métricas, aí vende mais serviço para a FinOps, aí fica nessa luta aqui, né, para tentar sempre, de alguma forma, tá vendendo o serviço. Né? E o que o Bruno trouxe e o que a empresa dele prega é realmente entender, né, a dor ali, que é a real observabilidade. Exato. Né? Qual que é a sua dor? Não importa qual ferramenta que eu vou utilizar. Não importa se é A, B, C ou D. Ou se você vai criar a sua ferramenta. Né? Mas como que eu posso resolver a sua dor, né? Entendendo o contexto, entendendo qual linha de negócio é impactada, né? Que eu preciso dar visibilidade. Então isso é muito importante, que é de fato que é a observabilidade. E aí, pegando o seu gancho aí, pro pessoal entender, né, a diferença, porque antes não existia o termo observabilidade. Sim. Lá atrás era todo monitoramento. Eu confesso que eu não sei exatamente quando que começou essa distinção. Eu acho que deve ter uns 5, 6 anos. Eu ia chutar essa data também. É por aí. Diferente do DevOps, que eu tenho uma linha do tempo, foi um cara num evento lá que ele falou. Observabilidade eu não sei exatamente quando que surgiu, mas eu recordo de encontrar ele com uns 5, 6 anos para trás e veio ganhando força, né? Muito ligado ao crescimento da nuvem junto, né? Exato. Porque foi quando o problema de monitorar se tornou um pouco mais diversificado, digamos assim, não sei se necessariamente mais complexo, né? Mas ele se tornou mais variado, né? Com relação ao ferramental que você usa, a abordagem, né? Porque a forma de construir e publicar aplicações ficou mais variada, né? A nuvem trouxe novas formas ali de você rodar aplicações e aí as formas tradicionais de monitorar começavam a não ser tão eficazes ali, né? Então... Bacana, show de bola. E olhando para esse viés, ô Brunão, até para explicar para a galera, qual que é a diferença, né, do monitoramento para a observabilidade? O que tem de diferente aí que se fala tanto de observabilidade, se fala tanto da importância como um pilar estratégico para as organizações, mas, cara, qual que é a diferença? Legal, eu tenho uma forma de explicar que é própria minha, não sei se ninguém concorda comigo. Mas... O Vitão fez um jabá dele, né? Falou, cara, eu nunca vi alguém explicando tão bem quanto o Brunão. Então, a gente tá na expectativa. Não sei se alguém concorda comigo, mas eu gosto de chamar a observabilidade do monitoramento da era da nuvem, né? Porque, assim, ele trouxe abordagens e formas de você analisar dados que se tornaram quase obrigatórias, né, com o advento da nuvem, né? Porque a nuvem trouxe algumas coisas diferentes do modelo tradicional de rodar aplicações em data center, com servidores físicos e tal, que é, primeiro, os ambientes são mais elásticos, né? Então você tem servidores que são criados e destruídos, né, rapidamente. Você pode ter está chegando perto da Black Friday, né? Comum que você tenha servidores, empresas que têm um e-commerce ali com 20, 30 servidores web, no momento do pico da Black Friday chegam em 200, 300, e aí você tem uma volatilidade com relação a essa quantidade de servidores e tal, e acabam que alguns modelos do monitoramento tradicional já não se aplicam mais, né? Por exemplo,
começou a existir com a nuvem o modelo do log centralizado, né? Uma visão de você mandar os seus logs todos de aplicação para um local central, onde você consegue pesquisar, agregar e, inclusive, manter pelo tempo que você precisar, porque você tem um servidor que ele durou poucos minutos, porque você está num autoscaling, alguma coisa assim, onde que está o seu log se você deixou ele dentro daquele servidor, né? Então, esse tipo de coisa é natural na observabilidade, não era tão um requisito, né, quando você pensava em monitoramento tradicional. Outras coisas que foram acontecendo, né, você começou a ter arquiteturas bem mais distribuídas, né? Você começa a ter, em vez daquele, brinco assim, tem um desenho lá que a gente usava nos programas de formação, pega uma aplicação tradicional que você desenvolvia até 2010, 2011, era aquele servidorzão de aplicação gigante lá com, nossa, não sei quantas CPUs, memória e tal, um outro servidorzão gigante de banco, talvez até clusterizado no banco, e, cara, na frente disso era um servidor web, CDN e tal, mas eram pouquíssimos componentes, né, na infraestrutura, tanto que você conseguia, você tinha, às vezes, alguns ambientes que o pessoal tinha nome carinhoso com o servidor, né, um negócio assim, meio, puta, que negócio é esse? A gente até teve alguns clientes que estavam transicionando, né, do on-premises para a nuvem, pegava nome de servidor peculiar, tipo Ganymedes, tinha um cara, cliente nosso, que o arquiteto ele era físico, né, e aí o cara chamava um servidor assim de Euler, Ganymedes, eu falei, cara, mas eu tô aqui operando no e-commerce, o que é o Euler? Não tem que ter um negócio que seja compreensível, né? Mas como os servidores no on-premises eram coisas que duravam vários anos, existia esse negócio, não, conecta no Euler para ver os logs. Encontrei vários assim, cara. E aí você começa a pensar, cara, mas num contexto de nuvem, você tem hora 20, hora 200 servidores, não dá para você ter essa mesma prática. E aí o pessoal começou a falar, né, que o DevOps é você gerenciar servidores como gado, né, uma quantidade enorme, não como bicho de estimação, com esse nomezinho, né? Então, com isso veio também a observabilidade, porque você pensar, o que a gente monitorava antigamente no servidor on-premise, CPU, memória e disco, e antes aquilo ali correlacionava bastante até com desempenho, com o que o cliente está vendo na ponta, não é mais verdade quando você pensa num ambiente em nuvem que você tem tanto componente, né? Você tem comunicações de rede, tem uma variedade tão grande que você passa a precisar de novas formas de medir, né, o que é a experiência do teu cliente, que não eram o que a gente fazia com monitoramento. Então, monitoramento tradicional vai muito naquele contexto de medição de recursos fixos ali, estáticos, como CPU, memória e disco. Você vai para a observabilidade, você passa a medir coisas como latência, tráfego e erro, que são coisas que você pode medir numa quantidade, numa variedade maior, né? Você pode medir latência, tráfego e erro, tanto em container, como função serverless, como servidor físico. Se você tiver uma função lambda, você não vai medir a CPU dela, né? Você está ali com um negócio que vai te entregar uma resposta e pronto. Então, acho que a observabilidade, né, é esse ferramental e a abordagem de monitoramento que funcionam, né, no modelo de executar aplicações em nuvem, né, com toda a variedade e elasticidade que vem junto, né? E aí você passa a precisar de técnicas e ferramentas que até seriam úteis no modelo on-premises, mas eles não eram praticados ainda. Então, acho que essa é a principal diferença, né? A forma de você executar aplicações mudou significativamente e a forma de monitorar precisou mudar porque medir CPU, memória e disco não funcionava mais, né? Você não conseguia saber se o teu cliente está tendo sucesso simplesmente medindo isso. Então, não é que a CPU do banco, memória, etc., não é mais relevante, continua sendo, mas ela não é mais suficiente. E aí a observabilidade traz esses componentes adicionais que vão te dar os pontos de contato completos e idealmente, vão te ajudar a resolver os problemas antes até de gerar impacto para o teu cliente final, que acho que seria o supra-sumo, né? Nós perguntamos pro Arnaldo, o Arnaldo respondeu e ele estava certo. Olha, eu esses dias lendo, tem uma frase, se não me engano, de Einstein, né, que fala: se o problema é complexo e você não consegue explicar ele de uma maneira simples, então você não domina. E aqui é um exemplo de como que se explica a observabilidade, que é um tema de fato complexo, de uma maneira muito simples, né? Gostei bastante da explicação. Tenha sido simples. Gostei. Eu, às vezes, sou um pouco prolixo, mas tento deixar... Tem uma frase que eu peguei que eu gostei. É o monitoramento da era da nuvem, da cloud. Da cloud. E pegando esse gancho aí, como que você define os pilares, né? Todo mundo fala os pilares da observabilidade. Como você define os pilares da estratégia em si para a observabilidade? Legal. Eu tenho até uma abordagem que a gente gosta de fazer. Eu até já compartilhei esse material algumas vezes, mas eu vou mencionar ele um pouquinho. A gente criou lá um modelo que eu chamo de Canvas de observabilidade, né? Que
Ele, na prática, assume que você, para resolver a observabilidade, você tem que conhecer um pouco mais do que só a observabilidade. Você tem que conhecer o produto que você está monitorando, qual que é o perfil de cliente, né? Eu gosto muito de fazer uma abordagem de cadeia de valor, né? O value stream, para você entender quem que usa aquele produto, o que é sucesso para ele, né? Por exemplo, você tem um cliente que está tentando comprar no e-commerce ali. Cara, sucesso para ele é o pedido, enfim, ser processado, ele receber o pedido dele, né? Agora, ele simplesmente conseguir carregar a página de um produto, o negócio ser super rápido, imagens lindas, etc e tal, e o botão do checkout não está funcionando, cara, você pode estar com tudo com desempenho ótimo, mas se você não atingiu o objetivo dele, você fracassou ali no que você precisa, né? Então, eu gosto de entender, né? Para começar a decidir o que vai ser utilizado e tal, de entender, cara, qual que é o produto que eu estou monitorando, entendendo qual que é o produto, o perfil de cliente, a gente tenta entender quais são as aplicações e serviços que compõem aquele produto, né? Quais são as APIs, banco de dados, tudo que está envolvido em aquele cliente ter sucesso no que ele está buscando, pode ser, cara, pedir um jantar, pode ser fazer um pedido no e-commerce, pode ser qualquer produto digital, né? Você precisa entender se a pessoa que vai usar aquele produto está alcançando o objetivo dela, e aí você tem alguns pontos de contato que podem ser, por exemplo, taxa de erro, pode ser conversão, pode ser o critério que você entende que faz sentido como sucesso, né? Acho que isso também é um ponto, né? Eu gosto de observabilidade e DevOps. Eu sempre gosto de ter um critério de sucesso, cara. O que significa que eu estou fazendo um bom trabalho, eu estou atingindo os objetivos ali? Porque senão, DevOps eu já vi muita implantação que é meio romântica, assim, não, vamos focar na cultura, na forma de trabalhar, mas esquece que existe um objetivo por trás, né? Eu gosto muito de atrelar alguns indicadores como critério de sucesso, pode ser na linha do SRE, né, um Service Level Objectives, pode ser o Uptime, pode ser o que você entende que faz sentido para aquela organização, mas isso tem que ser centrado no sucesso do cliente, né, cara? Ele está conseguindo fazer o que ele quer, pode ser um cliente B2C, pode ser um stakeholder dentro de uma empresa, um time de back-office, né? Mas esse pessoal tem que ter o sucesso deles medido pelo que você for usar com relação à observabilidade. E aí, todo o teu processo de implantação, como que você vai medir, né? Qual vai ser o tipo de monitoramento, como que você vai rastrear a experiência do cliente, isso é parte da solução. Mas no primeiro momento eu gosto de entender qual que é o problema, né, que a gente está querendo resolver, como que eu, de uma forma a menos técnica possível, defino, cara, esse camarada está tendo sucesso ou não, pode ser o restaurante recebendo o pedido dentro do intervalo razoável ali que o cliente fez, pode ser o entregador, né, do iFood ali chegando com o teu pedido dentro do intervalo que ele tinha. Você pode definir qualquer critério que seja, talvez o teu Service Level Objective, né, de produto seja, cara, eu quero ter 99% dos pedidos chegando dentro da data que eu estimei para o cliente, né? Talvez isso possa ser um critério de performance que vai ser muito além do técnico, né? Você tem toda uma operação em volta que envolve pessoas, uma decisão de qualquer rota, né? Se você pensar, cara, sucesso para o cliente, o pedido chegou com qualidade dentro do intervalo que ele foi informado que seria, por isso é um ótimo critério de sucesso que por trás vai ter vários critérios mais técnicos, como que tem que ser o tempo de resposta da API, em quanto tempo eu preciso decidir qual que vai ser o entregador daquele pedido, né? Tem vários contextos menores que vão ser reflexo daquele objetivo maior, né? E eu acho que isso, a observabilidade vai ser a tua forma de identificar se aquilo está acontecendo, né? Dentro do ponto de contato que for adequado. Tem produto que vai ser mobile, tem produto que vai ser API, tem produto que não vai ter nem tela nenhuma, né? Simplesmente um sistema processando em back-end. E aí, com isso, o processo da observabilidade vai ser você garantir que aquilo que você desenhou está acontecendo, né? Perfeito. E é bacana o ponto que você trouxe de estratégia, né? Porque você falou, né? Negócio, então tá ligado à jornada. Exato. Aí você falou de Service Level Objective, que tá ligado a SLO. Uhum. Aí você comentou, cara, quando chegar na tela X ali, a ação esperada é que ele clique no botão Y. Aí a gente tá falando de Conversion Goal, né? Então, quando a gente fala de estratégia, como ele bem comentou, é bem focada na parte de negócio, na parte da jornada, no core business. Em nenhum momento ele colocou na estratégia a ferramenta. Na verdade, o que ele fez aqui foi ele produtizou, de fato, a observabilidade. Se tornou o que a gente sempre falou, né? É um produto que permeia ali, é um produto interno, é um produto que tem uma finalidade tanto... que no fim a observabilidade ela serve interno, mas ela tem tudo a ver com o externo, né? Porque se você não faz negócio com um cliente externo, e às vezes quando a gente fala cliente externo, não necessariamente é só o cara lá na ponta, às vezes é o gerente do banco que tá ali e tudo mais. Então ele produtizou, dizendo, eu começo por onde?
olhando a taxa de sucesso. E a taxa de sucesso não precisa ser uptime, não precisa... Qual que é a minha taxa de sucesso? Não, eu atuei já em alguns segmentos que tem jornadas complementares que são bem interessantes. Por exemplo, eu atuei acho que umas 4, 5 vezes em ambientes complexos de turismo, né? E aí o turismo é interessante porque assim, a gente pensa muito na ponta, no viajante, né? Aquele camarada ali que está planejando as férias dele ou uma viagem que ele vai para um evento, etc. Claro que a jornada dele é muito importante, mas você tem toda uma retaguarda ali de back-office, você tem parceiros, você tem que, cara, emitir um voo. O que acontece quando eventualmente veio o furacão ali, mudou o voo de tanta gente, né? Como que você desenha um modelo que vai funcionar, né? Então, pensar essas jornadas, né? Como que eu crio esse ferramental, o back-office, como que ele vai fazer para aquele passageiro que não conseguiu embarcar na data, como que ele vai resolver o problema dele? Tudo isso são componentes de software suportando um processo humano que foi definido, né? Isso aí vai ter as taxas de sucesso e, claro, eu vou ter indicadores ali. Vamos pensar, cara, o volume de itens num backlog de trabalho do back-office na época do furacão deve ter ido além de qualquer indicador saudável, né? Mas, cara, é um negócio que aconteceu que a gente não controla, né? Como que você mantém as taxas ali de satisfação, tudo o cliente no final, se ele for bem atendido, sentir que ele foi bem amparado, ele vai ter uma propensão para comprar de novo com aquela empresa, né? Tudo isso são problemas de negócio que a gente tem que resolver de uma forma humana com inteligência, né? Acho que isso enfim, isso deveria ser a prioridade e o ferramental é uma consequência até das opções que a gente tem, né? Dependendo da empresa, ela vai pegar essa escolha de soluções já com várias limitações, etc e tal, mas se ela entendeu bem qual que é o problema que ela quer resolver, a chance dela ter sucesso na hora de escolher e implantar uma solução vai ser muito maior, né? Porque ela já entendeu bem o que são as opções, o que realmente faz a diferença dentro daquele contexto de negócio, né? Você me deixou muito curioso, de verdade. Tudo isso daí que você falou, né? Você tem exemplos práticos de ganho que você implementou, enfim, e falou, olha, aqui saímos da água pro vinho, literalmente, sabe? Teve, assim, eu lembro que tem um exemplo que a gente passou, né, que tinha na época da Rivendell ainda, que eu ainda não tinha filho, aí eu empreendedor ali trabalhava as suas 60, 70 horas por semana, tranquilo, acompanhava muito incidente, tentava ajudar em incidente em produção. Eu lembro que tinha um específico lá da empresa grande, bem sucedida, foi comprada por uma das big techs brasileiras ali. Cara, ela tinha um incidente, né, que era um código de status completamente enigmático. Eu juro que eu nunca tinha visto em nenhum outro lugar alguém usar um código 406, era alguma coisa assim. Eu falava, caramba, o que é isso aqui, né? Eu lá, já com meus 10 anos de SRE, vamos tentar ajudar quem está de plantão, etc. Cara, redundância ali, fomos entendendo o que era o problema, demorava 40, 45 minutos só para descobrir se era um falso positivo ou não. Um negócio bizarro. Aí, por que era isso? Era uma estrutura de pagamento que ela tinha, 2 opções de VPN que ficavam lado a lado e cada uma tinha redundância. Então eram 4 players no total. Mas tinha que fazer query aqui, ele só para identificar se era um falso positivo ou não. E nessa aí, se eu tivesse com um problema acontecendo, esses 40 e poucos minutos era um problema ainda não resolvido, né, com impacto na ponta. A empresa que está tentando, enfim, transacionar não está conseguindo, né? Esse foi um caso que a gente conseguiu encontrar uma solução melhor. Na época a gente começava a falar de chat ops, não tinha nada de inteligência artificial, não. Era muito, cara, implementa um modelo programático ali que tenta identificar qual que é o problema e resolver. A gente conseguiu transformar isso aí uns comandinhos que a gente disparava na época via Slack, que era o canal de comunicação que a gente tinha. A gente conseguiu encurtar esse tempo aí de 40 e poucos minutos, né, para 2 minutos de execução automática de um processo que decidia, olha, é um problema, não é um problema, e a partir do problema, identificar a solução até que era fácil, porque assim, você tinha que identificar qual VPN que tinha caído, tinha qualquer problema assim, e tinha uns comandos também via comandinho no Slack, para ser o mais simples possível. Um time do NOC tinha que conseguir resolver esse tipo de coisa, né? Ele pegava, olha, chaveio da VPN A para VPN B, etc. A solução era relativamente simples, o problema era identificar esse ponto. Então, esse foi um cenário que a gente teve que encurtou o mean time to recover lá desse incidente de no mínimo 40 e poucos minutos, que era o tempo para você perceber se era de fato um incidente ou não, para algo como 2 minutos já com a solução definitiva aplicada, né? E isso aí, cara, começou de um negócio, cara, muito mais complicado do que precisaria. Para você ter uma ideia, o runbook para resolver esse incidente, cara, você tinha que fazer umas 10 queries no banco de dados, decidir um monte. Eu falei, cara, o cara N1 ali, começo de carreira, 2 anos de estudo. Eu falei, cara, eu entrando para fazer o troubleshooting, quando eu vi que já bem experiente, estava demorando
40, 45 minutos, eu falei, cara, isso aqui não faz sentido, né? Então vamos ver como que a gente encurta o caminho, né? Como que eu dou poder para um time lá na ponta, e acho que a observabilidade também é muito isso, né? Como que você democratiza uma informação que muitas vezes não era facilmente acessível, visão de incidentes e tal, você consegue tornar isso tão simples quanto, cara, fazer uma consulta pode ser qualquer coisa de AI, ou pode ser simplória, tá? Pode ser uma consulta de banco de dados específica, mas se você consegue habilitar alguém menos sofisticado a entender o que está acontecendo e tomar uma decisão boa para o negócio em pouco esforço, cara, você fez o melhor que você podia, né? Então, acho que esse é um exemplo que assim, a gente conseguiu encurtar muito o caminho simplesmente democratizando informação, pegando coisas que eram muito, muito complicadas, te encomendou, né, para o time de SRE, cara, cria aqui no horário comercial, junto com o time de desenvolvimento que desenvolve aquele produto, cara, uma forma assim, programática, cara, esse runbook inteiro aqui eu tenho que transformar num comando, né? Disparável via uma linha de comando ou um comando no Slack, pode ser Teams, qualquer canal que seja, né? Mas essa questão de você encurtar o caminho para diagnóstico de um problema e resolução, isso é algo que hoje tem um poder absurdo, né? Tem muita ferramenta de AI, muita solução que nem precisa de AI, que já permite que isso aconteça. Acho que esse nível de sofisticação, a gente tenta pegar problemas que hoje são muito operacionais e são muito, muito complexo para uma grande parte da população. Se a gente tornar isso mais compreensível, né, e mais fácil você resolver por conta própria, cara, o tempo que a gente vai perder resolvendo problemas que não geram valor para ninguém, né, acho que se encurtam muito e acho que isso é um tipo de case que acho que é legal. Numa linha de observabilidade e gestão de incidente em si, encontrar rápido o que está impactando e tentar resolver de um jeito mais simples possível. Né? E esse Fora- ponto... Fora que nesses 40 minutos, se você tem um problema e um time que é N1, enfim, você já vem a pressão. Então já não Não, basta. É um on com 80 pessoas. Exato. E esse é um outro ponto. Assim, um problema que eu acho que é fora do radar. Assim, hoje a gente atua muito com observabilidade e com o irmão gêmeo dele, que é a gestão de incidente, né? Porque uma coisa tá muito ligada à outra, né? E hoje eu vejo que assim, existe um discernimento um pouco maior sobre a observabilidade, que existem, enfim, várias abordagens, ferramentas e tal. No processo de gestão e resposta a incidente, parece que a gente ainda está preso numa caixinha ali de, sei lá, 2005, né? E aí a gente tem os programas de formação SRE, a gente já, com muita frequência tenta ajudar times de NOC, N1, enfim, times que estão operando, né, produtos digitais em geral, a ter um modelo mais fácil. E uma das primeiras coisas que a gente gosta de abordar é papéis de resposta a incidente, né, que é interessante conhecer quais são esses papéis e quem deveria estar numa sala de crise. E, como o Adriano falou, não deveriam ser 80 pessoas, deveriam ser, sei lá, umas 5, 6, 7 ali, quem realmente pode contribuir para resolver aquele problema. E tem que ter algumas pessoas focadas em comunicação. A gente não, claro, qualquer crise que está acontecendo, né, faltou a luz, né? Vamos pensar um incidente que nem é de uma natureza tecnológica, necessariamente. Existe um trabalho fundamental que é comunicar o que está acontecendo, dar a outras pessoas ali em volta a oportunidade de tomar decisões com base naquilo. Isso é importante, mas se você pensa quais são os papéis de resposta a incidente, desenha um processo legal, dá para ter um grupo muito mais enxuto ali, muito menos ansiedade, fricção, porque você entra 80 pessoas numa sala de crise, cara, eu já vi Eu já vi 120 pessoas numa sala. É impressionante, você imagina o cara que está resolvendo o problema ali, se ele tem Eu já vi alguma um cara chance de errar, né? travar. Já vi um cara travar na frente do diretor, o diretor falar, abre aí, eu quero ver o que você tá digitando. Ele travou. Não, mas literalmente ele travou. É uma pressão absurda, porque assim, você passa a dividir a tua carga cognitiva que já está prejudicada com a pressão do problema, com a necessidade de reportar o que está acontecendo, e isso cria uma complexidade absurda, isso é muito ruim, e não é o melhor dos interesses de ninguém na linha executiva. Ele precisa de uma informação de qualidade, ele precisa tomar decisões, mas tem formas ali interessantes de você compilar, beleza? Quem são pessoas cujo papel principal vai ser de comunicação, que são até o pessoal que tem uma nomenclatura que chama de liaison, né? Que tem o interno e tem o externo. Você pode ter uma empresa que tem stakeholders externos, como a própria CVM, Banco Central. Se for um problema no Pix, né, cara, você tem obrigações de comunicar algumas entidades ali que estão regulando o mercado, e você tem stakeholders internos ali, clientes do produto que vão precisar, né, saber o que eles fazem. Né? Você precisa fazer um pagamento, procurar alguma alternativa. Todo mundo, quando está impactado por um problema, vai buscar uma forma de contornar aquele problema da melhor forma, né? Mas o mundo ideal é ter um grupo conciso, né? Lendo os dados disponíveis, a observabilidade vai munir esse pessoal de informações para tentar identificar o que aconteceu, e aí, a partir dessas informações, ele vai ter que tomar um caminho, né, para buscar essa resposta a incidente, que é
tanto focada em resolver o problema em si, restaurar a disponibilidade do que teve impacto, como comunicar pós-mortem, tem todo um trabalho ali. Tem todo um processo, preventivo, né? E com certeza, 120 pessoas, esse incidente já estava há muito tempo, né? Então, quando você atua de maneira mais rápida, em 2 minutos, para ter uma resposta, se é ou se não é incidente, você já reduz a carga emocional que vai começar a ser gerada. Agora, depois de 40 minutos, aliás, você levou 40 minutos para saber se é ou não é um incidente, nossa, já deve ter os 120 lá. Não, Exato, e complementando com esse case que você trouxe até, esse é um dos benefícios que a observabilidade traz, né? Que é a eficiência operacional. Sim. Então, você falou de correlacionar as informações para ter um troubleshooting mais rápido, né? Isso reduz o tempo de sala de crise e identificação de causa raiz. Você falou em automatizar, então eu estou dizendo que através da observabilidade eu gero insight para self-healing, que é a autorrecuperação do serviço, sem ter ninguém colocando a mão ali na massa. E tem vários outros pilares, né, que a gente consegue atuar. Então a gente consegue atuar em melhoria de jornada para gerar mais venda. Né? Então é um mundo de cases que a observabilidade traz para realmente mudar o jogo do negócio. Né? Sim. Assim, com observabilidade, normalmente a gente tem 2 estágios. Né? O primeiro que a gente quer perceber os problemas antes do cliente, isso já é percebido como uma primeira vitória. Quando você não está nesse estágio, aquela sensação de frustração ela é muito grande, né? E o segundo estágio, né, depois desse, é quando você consegue identificar os problemas quando eles ainda são relativamente baixo impacto, é só uma degradação, você consegue prevenir um impacto maior, né? Alguma coisa começou a ficar lenta aí. Se você consegue ter esse tipo de informação chegando para você já com qualidade, cara, você está no melhor que você poderia ter, porque assim, ter aquele plano, a visão da SRE, de vez em quando a gente via o pessoal começando a colocar, não, SLO, não, isso aqui tem que ser 100%, né? Tem que ser, pô, cara, como é que você vai ter um plano que não, beleza, nunca vamos falhar. É que nem o time de futebol que fala, não, a gente vai ser campeão, vamos fazer gol todos os jogos, não vamos levar gol nenhum, pô, vamos, só que você não controla isso. Só que eles esquecem que tem o provedor de serviço de internet que não garante 100%. Sim. Não, tem muita coisa que a gente não controla. Internet pública. Se os caras não fornecem 100% de SLA, como que você... Então, realmente é inviável. Exato, e aí você tem que pensar o que você tem de opções, né? O que você... Inclusive, nesse processo de observabilidade, como a gente falou, né? Se você entende qual que é o produto, quais são as aplicações e serviços que compõem ele, né? E você começa a pensar, para cada um desses que pode dar errado, eu tenho como minimizar o impacto, eu tenho como chavear para alguma redundância, eu tenho como aumentar a redundância, e a gente cria formas de minimizar ou talvez eliminar o impacto, mas sempre vai ser um processo de a gente lutar contra coisa que a gente não controla, tentando fazer o melhor que a gente pode com o que a gente controla. Né? E hoje, Brunão, se você estivesse do lado de um cliente, você é o cliente, quais fatores que você iria considerar para escolher uma ferramenta hoje no mercado? Legal. Eu sempre gosto de entender a complexidade do que vai ser adotado, buscando o mais simples possível que resolve o problema, entendendo que assim, se eu puder ter um time menos sofisticado, que eu consiga contratar as pessoas de um jeito relativamente fácil e tal, isso é bom. Então, acho que complexidade e custo, né, são acho que 2 dos pontos principais que você precisa entender, né, o quão viável vai ser você não só implementar aquilo ali, como manter aquilo funcionando. E aí, se você tem um modelo que precisa, por exemplo, do time do Real Madrid, do Barcelona para operar, cara, vai ser difícil você manter aquele time por tanto tempo. Então, a gente já viu muitas vezes uma situação de uma empresa que implantou algo que talvez era mais complexo do que ela precisava. Às vezes ela pegou ali uma sofisticação enorme que precisava de um time muito, muito bom. Por uma circunstância de negócio, depois ela não teve mais condição de manter aquele time, e aí aquele ferramental que até era bom, começou a se tornar mais complexo, né? A gente cansou de ouvir cenários de pessoal que fala, não, cara, esse negócio de observabilidade é complicado, volta para os AVICs, que os AVICs a gente consegue manter aqui. Pô, é verdade, tem cenários em que realmente, se você não consegue manter uma solução mais sofisticada, algo mais simples que resolve 80% do problema, às vezes é ótimo. Então, acho que esse descasamento, às vezes, entre complexidade, custo, ambição, né? Acho que isso tem que ter uma boa visão para não pensar só no momento da implantação original. A implantação, provavelmente você vai pegar uma ferramenta boa, um time que entende aquilo ali, ela vai ser bem sucedida. Agora, será que daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, você vai conseguir manter aquilo ali gerando valor, mantendo aquilo ali bem configurado? Esse muitas vezes é o desafio, porque tem toda uma questão de viver com aquela operação. Eu já vi muitos projetos de observabilidade que são, cara, beleza, monta o estado da arte. Tem um livro que eu recomendo para quem quer entender um pouco de todas as possibilidades. Ele não é um livro
leve de ler, mas é um livro que, assim, para quem trabalha com observabilidade válida, que chama The Art of Monitoring. Cara, esse livro, assim, eu lembro que eu li, não sei se foi 2018, 2019, eu falei, caraca, isso aqui, meu amigo, é praticamente assim, o Michelangelo pintando a Capela Sistina, só que lá na Sagrada Família, em Barcelona, que é aquela obra que demora 100 anos, aquele negócio assim, tem que alinhar tanto fator difícil para aquilo ali dar certo, que eu falo, cara, isso aqui é um projeto que vai dar certo uma vez a cada 100. É tão ambicioso e tão complexo, se você não coloca um time muito, muito diferenciado para trabalhar, vai dar errado. Não porque aquilo ali são ideias erradas, mas porque você simplesmente pegou um negócio que é mais complexo do que o problema pedia. Cara, você vai ter que manter um nível de engenharia e operação tão pesada que muitas vezes o negócio não justifica, né? Você precisa ter alguma coisa que simplesmente, cara, bicho, não tem problema que isso vai ser um negócio simples. Se me avisar 1 minuto depois que deu problema, eu for reiniciar o servidor e voltar, tá ótimo. Porque tem lugares em que é tão simples quanto isso. É um negócio que ele não tem um problema tão complicado. Então, se você não escolhe algo com a complexidade alinhada com o que o negócio pede, às vezes você coloca uma bazuca ali e não atinge o objetivo simplesmente porque você inviabilizou a capacidade de manter, né? Então, acho que esse é um dos pontos que o pessoal erra muitas vezes. Pega uma complexidade de um ferramental que vai além do que o problema pede, e aí parece que foi um sucesso no primeiro momento, daqui a 1 ano, 2 anos, começa aquele trabalho, cara, estou com dificuldade de contratar alguém para manter aqui, perdi meu engenheiro, e aí, como é que eu faço? Ou, cara, acho que esse parceiro aqui não é tão bom. Começa a encontrar um monte de problema quando na largada já era um projeto desafiador, porque ele precisava de um nível de sofisticação que não é fácil encontrar, né? Então, acho que isso é um ótimo fator. Complexidade e custo são 2 fatores que a gente tem que levar bem. Pensando na complexidade, tem que ser algo que o time que normalmente eu tenho naquela empresa, pessoas que eu consigo contratar, elas têm que ser capazes de manter aquilo funcionando. E isso, muitas vezes, não é verdade quando você vê os projetos de observabilidade que a gente vê começando por aí. E pegando o gancho de custo e complexidade, a gente vê cloud e multi-cloud. Né? Inclusive, eu li uma matéria do IT Forum que fala da Dynatrace especificamente, das empresas indo para cloud e com a ascensão aí da IA também, a Dynatrace focando em turbinar a ferramenta para conseguir tirar insights, né, desses ambientes complexos. Sim, sim. Inclusive, para ter uma ideia de número, né, anualmente, tanto AWS, GCP e Azure estão crescendo 25%. Então, empresas indo para a nuvem. Então, cara, como que eu consigo, né, ter ferramentas para que eu consiga saber o que está acontecendo? Né? Então, isso dessa parte que você comentou é muito importante, né? Porque ambientes complexos aí envolve toda uma arquitetura, envolve todo um desenho para que você consiga extrair insights, né, dessas aplicações para você conseguir saber se está bom ou se está ruim. Sim. E acho que foi gerada uma expectativa talvez irreal para muitas empresas que você vai para a nuvem, ela vai trazer aqueles benefícios ali da elasticidade. Foi prometido uma otimização de custos que para muitas empresas nunca aconteceu. Não é real. Isso é um ponto meio complicado, né? E sim, acho que esse ponto, né? Você comentou já de algumas ferramentas, né, da Dynatrace, tudo. A Dynatrace é uma solução que é muito popular, assim, dos ambientes que ela é adotada, normalmente o pessoal, inclusive acho que existe até uma religião aí dos adeptos fervorosos, né? Cara, você pega alguém que é fã ali, você vai falar qualquer coisinha, não, que fala que é caro, não, mas gera muito valor. Isso mesmo. E, assim, eu entendo que ela tem uma ótima sofisticação, ela é especialmente boa em ambientes que tem uma parte on-premises também, que ela tem uma questão de discovery, tudo que os APMs mais cloud native não conseguem ter algo tão sofisticado, mas ao mesmo tempo ela não se mostra tão competitiva, né, tanto na visão de sofisticação como custos, para ambientes mais cloud native que já nasceram ali, serverless, containers, ela muitas vezes não encaixa com uma solução tão boa, mas se você tiver um cenário que vai ter uma carga boa, aí você começa a entender, primeiro, né, não tem nessa visão de APM ferramental o one size fits all, né, você tem que entender, cara, eu tenho aplicações que tem tal tipo aqui, por exemplo, eu tenho aplicações que são containers em cima de Kubernetes. Puta, eu tenho algumas ferramentas que são muito boas para aquilo, né? Ao mesmo tempo, se eu tenho um ferramental que é muito on-premises, alguma coisa ali, VMware, OpenStack, etc e tal, um ferramental tradicional talvez seja mais interessante. Então, acho que tem que começar a entender que
Dentro desse ferramental todo de APM e soluções, cara, agora já tem uns 50 a 100 serviços. Antigamente era só a plataforma de nuvem, né? Que tinha 200, 300 serviços e entender quanto que vai custar virava ciência de foguete. Agora isso está virando verdade com os APMs também, porque começa a ter tanta categoria, né? Tem gestão de logs, tem monitoramento sintético, tem tracing, tem um monte de coisa. O Cara, DEX. Unidades ali de medida que a gente não está acostumado a medir. E eu trabalho com nuvem desde 2009. Teve uma vez no começo da Elvin que a gente decidiu tentar usar um banco Time Series lá, que parecia bem legal lá na Amazon. A gente errou a estimativa de custo dele em ordem de 30 vezes. A gente achou que ia custar 50, 100 dólares mês, puta, super legal, telemetria, etc e tal. Cara, colocou em produção, estava projetando para no primeiro mês custar mais de $2.000. Eu falei, um negócio com pouquíssimo volume. Eu falei, caramba, como que a gente errou tanto assim? A resposta é, se você começa a ter que calcular coisas medindo coisas que você nunca mediu, né? Você vai errar. Até você aprender como que você projeta, qual que é o volume de bytes escaneados que aquele serviço vai ter. Cara, faço a menor ideia. Então, assumir que existe um nível de incerteza, que a gente tem que fazer essas coisas com nuvem e observabilidade bem gradualmente, né? Fazer um processo, às vezes, de decidir, cara, eu decidi que uma aplicação aqui, eu vou testar usar aquele tipo de monitoramento novo lá, sei lá, fazer um AppDex automático, um self-healing com IA. Cara, faz uma abordagem bem iterativa e incremental, pega alguma coisa, vê se dá certo, define o que é o critério de sucesso, porque o nível de incerteza é muito alto, a gente não está acostumado a medir essas... É diferente, por exemplo, quanto que são horas de um CPU, de um servidor rodando em... Pô, cara, um mês tem 720 horas, o tamanho do servidor, o preço, você chega rápido. Se aquele servidor vai ser bom o suficiente para o que você vai rodar, é outro problema, mas que você consegue medir quanto que vai custar, isso você consegue. Agora, tem várias unidades de server, serviço gerenciado em nuvem que só tem naquela nuvem, cara, vira uma caixa de Pandora absurda e com a observabilidade está começando a ser isso também e você começa a ter alguns players são muito bons em alguns tipos de monitoramento, o custo-benefício é muito bom e aí o que eu acho que é ótimo para quem está começando a adotar projetos de observabilidade? Tenta ter mais de uma opção sempre. Então, se você vai para uma linha, por exemplo, eu recomendo bastante. Cara, tenta instrumentar as coisas com o OpenTelemetry, que vai te dar capacidade de você jogar os seus dados para mais de uma opção, né? Você começa a ter capacidade de negociar com esses players antigamente, cara, você está instrumentado com um agente proprietário, o custo de mudança, o custo para migrar era muito pesado. Então, agora é engraçado que eu trabalhei com Java há muitos anos, né? Java poderia ter um monte de coisa que só tinha no WebLogic, só tinha no WebSphere, mas você tinha uma camada comum ali que era muito boa, né? Que, cara, no Tomcat ia ter, no JBoss ia ter, então dava aquela sensação de que, cara, eu tenho opção de escolha nos APMs, isso não era verdade. Com o OpenTelemetry agora virou muito, muito verdade. Então, para qualquer pessoa adotando, enfim, observabilidade, tentando melhorar, acho que esse é um ótimo ponto de partida. Traga para vocês, já na largada, mais opções, né? Tenta fazer um modelo que vai ser um pouco mais portável, que possa te dar a opção. Tem uma abordagem que eu tenho visto com frequência agora em empresas com volume maior, que é, cara, você gosta muito de uma solução, você fala, cara, não vivo sem o Dynatrace, eu não vivo sem o Datadog, etc e tal. Cara, instrumenta com o OpenTelemetry, aquilo ali que é realmente muito crítico, você não vive sem, manda para o Datadog, e aí você tem aquelas outras 50, 100 aplicações que são um pouco menos críticas, cara, sobe uma stack open source ali em paralelo, começa a ter, né, uma visão de solução Tier 1, solução Tier 2, ou dá para os teus times a opção, inclusive, de ter, cara, cada um tem seu próprio budget. Boa. Define dentro do teu contexto de operação, onde que você quer investir, você quer pagar uma solução de APM porque ela vai gerar muito valor para você, ou você quer pagar mais no teu plugin ali de Copilot, né, que vai fazer um código um pouco mais interessante, né? Acho que dá às pessoas a opção de escolher e alocar o orçamento delas onde elas vão gerar mais valor, acho que isso é ótimo e com observabilidade isso agora é possível, acho que esse é um caminho que eu recomendo todo mundo que tem algo relativamente grande para monitorar, para cobrir, que tente seguir por esse caminho que você vai começar a ter, né, na prática um poder de negociação que faz muita diferença na hora de você, enfim, fazer a tua conta ali entre time, ferramenta e tudo, cara, a conta tem que fechar, né? É bom que agora a conta precisa fechar de novo, né? Ficou um tempo aí de pandemia, muito investimento circulando ali com empresas que a conta nunca fechou, elas pareciam que eram sofisticadas, agora a conta precisa fechar, então você dá para as pessoas a capacidade de planejar e decidir como é que elas querem utilizar o capital. Acho que é interessante, porque aí cada um prioriza o que faz sentido para o seu time, né? Eu e o Atanis fizemos uma conversa, foi semana passada, e nesse contexto, tudo que você falou, aí nasce o famoso arquiteto de observabilidade. Essa é a função
dele. E tem tudo a ver com a parte de ter como se fosse uma feature flag, que eu sempre defendi. Eu não posso pensar em desenhar uma solução de observabilidade com custo baixo ou custo alto, sendo que eu vou ter áreas que vai ter um budget maior e áreas que vai ter um budget menor. Sim. A minha feature flag tem que ser igual uma torneira. Para um eu consigo abrir um pouco mais, para outro eu posso fechar um pouco mais. Então, projetar a observabilidade, fazer um desenho de arquitetura com que atenda tanto soluções que eu não posso gastar tanto, eu tenho opções tão boas quanto alguém que possa gastar mais, ter algo mais refinado, mais sofisticado, vem da parte do arquiteto de observabilidade, que tem aparecido cada vez mais essas vagas, né? E a gente conversou bastante. E até pegando um gancho, você falou dos fervorosos, né? E a gente tem visto e talvez até passado por situações, eu pelo menos passei, que a pessoa falou, não gosto do que vocês falam. Mas por que você não gosta? Não, porque você fala que o cara que entende Dynatrace, ele não é um profissional de observabilidade. Muitas vezes, não. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Porque o cara que tá falando de Dynatrace, ou tá falando de Datadog, ou de Zabbix, ele é um profissional muito mais voltado para a ferramenta. Isso não é algo ruim. Agora, não dá para dizer que observabilidade se resume a uma ferramenta. A partir do momento que eu viro e digo que a pessoa que entende da ferramenta A, da ferramenta B, ela é um profissional de observabilidade, eu estou resumindo a observabilidade justamente no ferramental. E não é isso. E aí os fervorosos falam, mas traz valor. Tudo bem, traz valor. Só que o que a gente quer sempre mostrar observabilidade não é uma ferramenta. Observabilidade é um framework, é algo que você vai pensar, vai desenhar. E isso exemplificou muito bem. Vamos pensar em 2, 3, 4 soluções para montar que é stack, para observar. Aí vem a parte de processos, gestão de incidente, porque muitas vezes as pessoas recorrem à observabilidade, mas o que está mais dando problema é a gestão de incidente, a gestão do alerta. Aí eu não consigo resolver rápido. Na verdade, não é que você não tem dados, os seus dados geralmente estão muito bagunçado, as suas equipes não têm processo para entrar numa sala de crise, resolver um alerta rápido, entender e identificar, né? Mas até isso a observabilidade mostra. Mostra. Porque você vê que as coisas não estão andando, aí você começa a identificar gap de projeto, né, de processo, você começa a identificar gap de atuação de time. Subiu mudança, deu problema. Exato. Então a observabilidade, ela tira muita gente do conforto. Sim. Né? É isso que você comentou, né? Até teve um dia recente que eu postei uma provocação, né, com ali uma usina, parecendo a usina de Itaipu com as comportas abertas, né? Aquele fluxo, enxurrada de água ali. Isso aí é o caminho feliz dos APMs que querem que você mande todos os seus dados para lá sem fazer tratamento nenhum, sem otimizar. Cara, a chance de você ter sucesso com um dado de má qualidade na origem, aquele log mal formatado, um monte de log de debug e info, jogando para uma ferramenta sofisticada, cara, para ela é volume, você está gastando com ela ali, mas tem muita etapa que você tem que resolver pré-ingestão para uma solução dessa. Você tem que filtrar como que eu melhoro em tempo de build, né? Será que eu não consigo? Tem algumas empresas e equipes que eu sei que já trabalham com observabilidade, tem maturidade boa, eu gosto de conversar para ver como que elas estão trabalhando hoje com relação à observabilidade, o que elas já estão aplicando em tempo ali de quality gates antes do negócio ir para a produção, e você começa a ver uma tentativa de padronizar e filtrar, né, coisas que são mais implementadas. Você pega, por exemplo, cara, um log de debug, um log de info, indo para... Tem algumas coisinhas que você consegue fazer, uma identificação até em tempo ali de pipeline e bloquear. Esse começa a ser um caminho que eu vejo as empresas alcançando a eficiência operacional, mas isso até tem que ser uma decisão consciente, né? Por exemplo, tem empresas que estão numa fase de validação de produto, estão crescendo rápido, e ela percebe que assim, ela precisa focar, às vezes, o time melhor que ela tem em conhecer o cliente, em inovar no produto. Se ela está nessa fase, ela provavelmente não vai conseguir focar tanto na eficiência operacional. Então, ela pode tomar uma decisão consciente e falar, cara, vamos usar o APM A ou B. Cara, vai custar 3, 4 vezes mais do que eu gostaria, né, que ele custasse. Mas eu não vou direcionar o meu time para focar nisso agora, porque eu preciso que ele foque em crescer receita, crescer base de... Essa pode ser uma decisão consciente que a empresa tome, não tem problema nenhum com isso. Mas ela tem que entender que assim, esse processo todo de observabilidade, então, tem coisas que ela vai ter que colocar em produção, viver com aquilo durante um tempo, aprender, e aí tem muita época que assim, ela de repente já estabilizou o modelo de negócio dela, ela vai crescer ali,
de repente, seus 10%, 15% ano, que seria uma taxa boa para boa parte, né, das empresas. Se ela está num estágio no qual eficiência operacional é o que ela vai buscar, ela precisa que cada 5%, 10% que ela possa economizar de custos vão fazer a diferença no final do dia, né? Aí ela precisa ter essa consciência de que, sim, tem muita otimização que você tem que fazer. Shifting left, né, que o pessoal fala, né? Isso, trazer segurança, trazer preocupações de arquitetura, essa questão de como que você instrumenta melhor. Esses caras de observabilidade, a gente tem que entender como que você pega aplicações as mais variadas e instrumenta ela com qualidade, né? Quais são as métricas que você precisa pegar? Tem alguma métrica de negócio simplória que eu posso pegar numa query do banco de dados que eu posso usar para criar um alerta inteligente? Ótimo, assim, cara, como eu falei, simples é melhor do que complexo, né? Até tem o famoso Zen of Python, né, que você dá no command line lá o prompt dele, ele traz algumas verdades ali universais que, cara, isso aí, simplicidade é melhor do que complexidade. Se você puder fazer um código, uma arquitetura bonita, é melhor do que uma feia, mas tem que tentar buscar o que para você vai funcionar. E aí tem muita coisa que na observabilidade não adianta, joga tudo, a maçaroca de dados para a produção, para o APM, lá, que vai custar uma bica, e que ele magicamente, via inteligência artificial, vai corrigir seus erros, vai te perdoar por tudo. Não. Isso normalmente vai ser bom para ele, porque ele vai ganhar por um volume maior do que você precisaria ter. Isso não necessariamente vai tornar a sua observabilidade melhor. Sim, simplesmente mais dados ingeridos lá para o teu APM sem melhorar eles, higienizar e otimizar na origem, não garantem que você vai ter uma observabilidade melhor. Muitas vezes a evolução está em melhora a qualidade na origem, instrumenta melhor, escolhe melhor as métricas que você vai expor e tudo, melhora a qualidade dos seus logs. Isso vai te dar um dado de muito mais qualidade em produção. E aí, se você fez um bom trabalho na ingestão, no dimensionamento e tudo, aí você vai ter uma capacidade muito melhor de entender o problema, né? Então, acho que esse dever de casa muitas vezes não está na cartilha de onboarding, né, de solução nenhuma. A pessoa só fala, não, instrumento aponta para cá que está chegando dado. Então, mas eu tenho visto que está chegando ao fim, ou pelo menos não está mais tendo espaço. Até mesmo porque a Elvin chegando de uma forma consciente, apresentando pros seus clientes, dessa maneira que você está dizendo, está mostrando uma transparência que não está focada só em tirar dinheiro. E eu estou sabendo de alguns projetos que está indo para frente, que as consultorias têm ido vender, e a primeira coisa que os caras colocam é um arquiteto de observabilidade, justamente para ver isso daí, essa parte mais estratégica, essa parte mais de organizar. E então tem tido mais investimento, mais priorização nisso, e não tá mais só, vem tudo pra cá que vai dar tudo certo, sim. Eu vou te mostrar. Não tem solução mágica, né? E essas soluções não são novas, né? Até tem uma discussão de tempos em tempos, o pessoal fala, cara, mas historicamente empresas no Brasil que, sei lá, crescem e tal, são muito de fintech, são soluções ali que não são tão tecnológicas, assim, não tem um foco em construir plataformas como a gente está tentando, né? A pessoa pergunta, cara, mas como que você acredita que você aqui no Brasil, América Latina, como é que você vai competir com um player global tão investido e tal? O que eu gosto de pensar essas empresas que a gente encontra com frequência, elas já estão no mercado há 10 anos ou mais. Pega quanto tempo existe o New Relic, o Dynatrace mais ainda, né? O Datadog, todos têm pelo menos 10 anos. Aí você pega na categoria de incidente, PagerDuty, OpsGenie, tem o ServiceNow, que é um bicho gigantesco. São muito antigas. E aí, você vai na maioria das empresas que estão adotando isso. Você pergunta para os times, pergunta para quem está pagando a conta. Cara, você acha que isso aqui está resolvendo o teu problema, está gerando valor? Tem muita frustração. E aí, não é que as soluções sejam ruins, tá? Mas eu acho que as expectativas setadas, aqueles planos ambiciosos, aquele negócio que prometia que a inteligência artificial, mais um monte de coisa, ia resolver os problemas sem exigir nenhum dever de casa. Exato. Essa verdade não chegou, né? E aí, quando você vê, cara, aqueles CFOs ali falando, cara, mas você me falou que o nosso indicador X aqui é melhorar 50% com a adoção dessa ferramenta. Quando essa verdade não chega e ela não chega consistentemente, começa a ter reflexões de, pode ser que melhore, mas pode ser que não melhore. Será que a gente tentou todas as opções que a gente tinha, né? Então, acho que cria dúvida, né? Começa a falar, cara, será que eu não posso explorar alguma solução talvez mais competitiva, talvez mais eficiente em custo, mas que tenha uma abordagem de implementação mais madura? Acho que é um pouco essas provocações que a gente faz, né? Mas se você chega num lugar que está adotando um ferramental sofisticado, está entregando o resultado que espera, a conta está fechando tudo,
parabéns, você é uma das poucas minorias Raridade, né? que você está com esse cenário. Então, assim, eu conheço excelentes times de plataforma, de observabilidade e tal, que eu gosto muito de conversar, porque, assim, tem muito aprendizado que é como que eu comecei, né? Como que eu errei, aprendi, corrigi, e tem algumas coisas que isso também é um negócio que é pouco compartilhado. Alguns times, né, para alcançar a maturidade sofisticada realmente com engenharia, pode ser observabilidade, pode ser de segurança, pode ser qualquer coisa. Eu só conheci times realmente muito maduros quando você coloca um time bom, né, com uma boa liderança, trabalhando junto um tempo suficiente. Cara, Uma construção, né? demora ali seus 2, 3, 5 anos, talvez, para você encontrar aquela melhor configuração de equipe, de produto, de processos e tudo, até você chegar naquele negócio que vai te dar um resultado muito, muito bom. Mesmo times muito bons levam um tempo ali até em experimentação Sinergia, e aprendizado, né? Então, eu gosto muito de conversar com times que têm essa proposta bem pragmática, que vão tentar validar com dados tudo que eles estão tentando e vão viver em produção com as soluções que eles aplicaram tempo suficiente para aprender o que deu certo, o que deu errado, corrigir. Infelizmente, teve, enfim, muitos times que não tiveram esse tempo, né, para tentar identificar e corrigir, e aí a gente acaba tendo muitas soluções que parecem que estão sempre na fase de projeto, né? Então, aquela eterna implantação, aquela Sagrada Família, né? Aquela obra ali que passa ali 50 anos, 100 anos e fica, cara, quando é que vai terminar, né? Não sei, porque está sempre, parece que no estágio inicial, porque o time não viveu suficiente com aquilo para chegar na maturidade, e aí muitas ferramentas foram implantadas com essas altas expectativas e muitas vezes não foram atingidas, às vezes nem por falta de maturidade da ferramenta do time, mas porque as expectativas criadas em volta daquilo foram irreais, simplesmente, né? Bacana. Puxa uma última aí, porque... Já, 60 minutos já, cara. E Como de que verdade, papo cara. Bacana, né? Acho que não dá pra dizer que acabou por aqui. Não dá, pra isso precisa fazer 2025 tem que ter a parte 2, Precisa cara. fazer outra volta. Tem que ter, assim, tem muita coisa aqui que a gente nem passou, cara. Tem muita, assim, Vou fazer esse bate-bola aqui, ó. Vamos fazer esse bate-bola com ele, que é pergunta rápida. Boa. Ferramenta de observabilidade que não pode faltar. Cara, hoje você tem que ter uma solução de centralizar logs. Isso, você pode escolher qual que vai ser, mas assim, ambiente, nuvem, então tem que ter isso. Não dá para viver sem. Um livro, um recurso que ajudou você moldar a sua visão de observabilidade. Ali, até deu spoiler aqui. Então. Esse aí até diria que é um livro que eu recomendo pela perspectiva da curiosidade, mas eu desrecomendo ele como uma cartilha de implantação, porque você vai por um caminho muito, muito complexo. Então, assim, acho que esse não é um que eu gosto. Cara, tem o livro da SRE, acho que é sempre assim, foi um negócio que a gente, lá na época da Rivendell, começou a ler, estudar, para viver com aquilo em produção, discutindo muito. Isso foi um guia sempre muito bom para a gente, que trouxe reflexões de, cara, como que eu resolvo essa tal da observabilidade, mesmo na época que tinha pouca informação disponível. Então, o livro da SRE é um que eu recomendo bastante, que ele vai cobrir muita coisa que envolve observabilidade, vai te fazer pensar sobre como resolver, né? Então, eu já li esse livro, é muito bom esse livro, e ele não é um livro para você ler corrida, assim, né? Você vai, pega, olha, quero o capítulo tal, você lê o capítulo tal, então é bem teve uma vez bacana. Que a gente, nesse programa de formação, tinha um camarada que acho que estava com 1 ano, 2 anos ali de experiência, e falou, cara, o que você me recomenda de livro aqui? Pô, começa pelo SRE. Eu falei, não, cara, você tem que viver e acumular cicatrizes suficientes para você poder ler o livro do SRE falando, não, cara, essa dor aqui eu já senti. Exato. Você lê aquilo ali ainda cru, não vai... Você vai achar que é só um romance só. Não vai ressonar tanto. Não, mas eu tenho uma última pergunta para ele. Empresa que está buscando uma solução que seja disruptiva, que vai pensar... Quem que você sugere aí? Fala com a gente. Né? Não digo que disruptivo, mas assim, se a empresa está com frustrações com relação a SRE, observabilidade, quer aumentar muito a chance de sucesso, a gente tem uma com preço justo? Preço em real, fixo aqui, sem aqueles negócios ali de... É pegadinha, isso, a gente tenta fazer um negócio que funcione para brasileiros, né? Não aquele negócio que funciona no Vale do Silício, mas aqui não é exatamente a mesma coisa, né? Aí você pode pegar o cupom de desconto, TechOps, falar com o Bruno, e ele vai dar desconto para você. Tá 50%, mentira! Tem todas as opções aí. Não, mas calma aí, esse 50%, de repente, com a solução que você tá hoje, pode ser até mais. Pode ser até mais. Sim. Não, a gente vê vários casos em que só de você aplicar algo
melhor implementado, sem aquela loucura de levar todos os dados para lá. Com frequência, a gente faz trabalhos que chegam num problema melhor resolvido com uma redução de 40% a 50% de custo. Isso não quer dizer que a gente tem nada de mágico, né? Só quer dizer que teve muita implementação pouco cuidadosa com relação à eficiência de custos e complexidade. Dá para simplificar bastante e fazer um resultado melhor, simplesmente eliminando desperdício, né? Acho que isso é um ponto que existe muito ainda, desperdício com relação a ferramental de nuvem e observabilidade. Essa conta está sendo cada vez mais questionada pelo pessoal que não tem romance nenhum com relação à tecnologia, aqueles perfis financeiros que só querem entender, cara, você falou que ia custar tanto, custou 50% mais, essa conta mais e mais está sendo demandada, né? E aí a gente tem que criar maturidade para entender como que essas coisas funcionam, quanto que elas vão custar e fazer escolhas conscientes, né? Acho que isso é... Boa, a gente trouxe aqui um presentinho pro Brunão, que é o livro Jornada da Observabilidade, qual eu, o Ademar e diversos outros coautores aqui que participam dessa grande jornada. É um livro que todo royalties, né, que é de venda, vai para a instituição de caridade, né, então é doado 100%. E aí, Brunão, para você de brinde, Bacana. Inclusive dia Queremos 24... feedback também, viu, Brunão? Feedback bom. Dia 24 agora, na Delphia, vai ter o lançamento oficial do livro, aqui em São Paulo. Né? A Delphia é a empresa que patrocinou esse livro, junto com a jornada colaborativa. Então é isso, Brunão. May the observability be with you. Boa, muito obrigado aí. Assim, acho que qualquer iniciativa, né, educacional, seja livro, curso, etc., que impacta as pessoas e aumenta as chances, né, da gente ter sucesso e mais pessoas brasileiras querendo trabalhar com tecnologias que são super bem-vindas. Então, parabéns aí pelo livro. Tomara que ele gere impacto em muitas carreiras aí, que coloque mais gente para trabalhar com observabilidade, que eu acredito que é uma carreira muito boa, sim. Tem um potencial de impacto enorme e é um negócio que está crescendo e tudo. Então, parabéns pelo livro. Tomara que ele impacte muitas carreiras ali que estão começando e traga para algumas pessoas que estão, de repente, sofrendo com o tema, mais opções, mais ideias para aplicar. Acho que um livro, se ele te traz algumas ideias ali para você aplicar e resolver seus problemas, ele já fez um ótimo valor, né? Então, obrigado aí pelo livro e tomara que ele impacte positivamente muita gente. E fica o convite para o pessoal seguir ali o Bruno, a gente vai marcar ele na página. Produz diversos conteúdos ricos. Eu de verdade passo ali o tempo lendo, adoro. Acho que a Muito forma bacana. como que ele aborda diversos temas diferente, é né? diferente. Não é inteligência artificial, é assim. Não é. Eu escrevo cada vírgula ali. Realmente não é. E é isso, Bruno. Obrigado pela participação. Já tá o convite pra parte 2 de 2025, porque não deu pra acabar nem metade disso daqui. Eu tenho esse problema com o podcast, que eu sou prolixo, né? Então, não, cara, o papo foi ótimo, cara. Assim, é um assunto que a gente gosta, a gente acredita, essa abordagem. Então, pra nós virou, de fato, um bate-papo muito tranquilo. Por isso que tem que ter a parte 2. Igual o Arnaldo. Não, com certeza. Super obrigado pelo convite. Assim, eu tô sempre à disposição para participar de eventos, comunidade, podcast. Se eu conseguir impactar, enfim, pessoas ali, dando para elas ideias e formas de elas melhorarem no trabalho delas, eu fico super feliz. Então, obrigado pelo convite. Desejo aí bastante, enfim, audiência e impacto para vocês no canal, porque com certeza vai ajudar muita gente que está em fases diversas na carreira, melhorar em observabilidade, e eu acredito que vai melhorar o desempenho delas, né, nos seus trabalhos. Então, acho que é um tema ótimo. Tomara que chegue no episódio 100 e que de repente eu participe de alguns desses aí. Com certeza. E acho que a gente não pode deixar de agradecer os nossos parceiros aqui da DW, sempre nos ajudando. E de repente, se você tem alguma ideia de começar um podcast, de começar algo do tipo, eles trabalham justamente com isso. Já fica a dica para vocês procurarem, porque a gente aqui se sente em casa. Beleza, show de bola. O estúdio super arrumadinho, as câmeras de altíssima qualidade, pessoas do bem, pessoas que atendem a gente de uma forma excepcional. Então a gente entrega rápida, com qualidade, cada vez melhor. Então DW Conteúdo, e a gente vai deixar aqui na descrição a marcação para vocês poderem chamá-los aí e fazer o seu podcast. Então, obrigado pela audiência, obrigado Brunão aí pelo seu tempo, obrigado Ademar pela parceria de sempre, obrigado DW. Voltamos em breve. Até logo. Valeu. Obrigado, pessoal.